Vamos estudar a monotonia e os extremos da função definida por fx igual a x mais 1 sobre x. Para isso, comecemos por derivar a função f. Como a derivada de x é 1 e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, portanto, esta segunda expressão pode ser obtida derivando a divisão, portanto, de 1 por x, aplicando a regra da derivada da divisão, é uma das maneiras, e, portanto, obtemos a expressão derivada que é 1 menos x ao quadrado. O passo seguinte vai ser encontrar os pontos críticos desta função, ou seja, encontrar os zeros da função derivada. Igualando a derivada a zero, a expressão da derivada a zero, vamos obter x² menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Portanto, esta expressão obtém-se do primeiro membro, obtém-se reduzindo ao mesmo denominador o 1 da expressão derivada e o 1 sobre x ao quadrado. E, portanto, uma fração vai-se anular quando o numerador é zero e o denominador é diferente de zero. Portanto, é evidente que o denominador não se pode anular, porque, por exemplo, se tivermos 3 sobre 0, esta expressão não vai fazer sentido na matemática, porque figura um zero no denominador. E, portanto, temos que x ao quadrado menos 1 tem que ser zero e x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Ora, acontece que x ao quadrado menos 1 é zero quando o x é 1 ou menos 1. Portanto, podia resolver-se esta equação escrevendo x ao quadrado igual a 1, de onde sai que x é igual a mais ou menos 1. São os números cujo quadrado dá igual a 1. Portanto, aqui neste caso, o fator, ou melhor, a condição x² diferente de 0 não produz qualquer efeito, porque x ao quadrado é 0 apenas quando x for 0 e, portanto, não interfere com as soluções 1 e menos 1. Pelo que os pontos críticos vão ser o 1 e o menos 1. Vamos agora estudar o sinal da derivada numa tabela, onde figura o estudo do sinal de f' e da monotonia da função f. Portanto, nesta tabela vão ter que aparecer os pontos críticos na primeira linha, portanto, que é o menos 1 e o 1. E também aparece o 0, já que a função f tem domínio R excepto 0. Portanto, já que tem na sua expressão um denominador, que é x, e portanto o x não pode anular-se, não é? Isso não faz com que a função não tenha sentido. O f de 0 não existe nesta função. Portanto, esta tabela, e qualquer tabela deste tipo, deve sempre incluir, para além dos pontos críticos, os pontos em que a função, apenas os pontos em que a função está definida. Portanto, para estudar o sinal da expressão derivada, que recordemos que pode ser escrita na forma 1 menos 1 sobre x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado menos 1, tudo sobre x ao quadrado, podemos separar a expressão no seu numerador e o denominador, estudando o sinal separadamente em cada linha. Então, na segunda linha da tabela aparece o estudo do sinal do numerador, da expressão derivada, e, portanto, como se trata de uma expressão quadrática que tem como gráfico uma parábola, sabemos que a parábola tem concavidade voltada para cima, já que o coeficiente x ao quadrado é 1, e, portanto, será negativa entre os zeros, menos 1 e 1, e positiva fora deles. É isso que se pode observar na segunda linha da tabela. Na terceira linha está estudado o sinal de x ao quadrado, que é um estudo trivial, já que sabemos que a expressão é sempre positiva ou nula, anulando-se apenas no zero. Por último, ou melhor, por penúltimo, temos a quarta linha, onde aparece o resultado da segunda e terceira linhas, onde se estuda o sinal do numerador e do denominador. Portanto, sabemos que quando o numerador é positivo e o denominador também, aparece-nos uma fração positiva, é o que se passa no intervalo menos 1 a 1. No caso do intervalo menos 1 a 0, temos um numerador negativo e um denominador positivo, logo a fração no seu todo será negativa, e assim por diante. Portanto, chamar a atenção para o caso do zero, onde aparece um numerador negativo e um denominador nulo, portanto já sabemos que não vai ter sentido a fração, pelo que aparece ND, que significa não definida. E assim por diante. Na última linha está o consequente monotonia da função, temos também o ND correspondente ao x igual a 0, que significa que a função não está definida. ND significa não definida, portanto não está definida no ponto da abscissa 0. E, portanto, a conclusão que se vai tirar é que a função é crescente menos infinita menos 1
E em 1 a mais infinito, temos mesmo que apresentar assim de forma separada, não podemos pôr de menos infinito a menos 1 reunido com 1 a mais infinito, porque a função pode eventualmente decrescer entre o menos 1 e o 1, portanto nós não garantimos que ela vai sempre a crescer no intervalo reunido, mas precisamente de forma separada, e decrescente de menos 1 a 0 e em 0 a 1. Portanto, é as conclusões que se podem tirar da tabela. Os pontos x igual a menos 1 e x igual a 1 são pontos de máximo e mínimo, neste caso local, respectivamente. Podemos observar neste gráfico parte do gráfico da função f, o seu máximo local, que é o f de menos 1, que é menos 2, portanto este menos 2 pode ser obtido substituindo o x por menos 1 na expressão algébrica da função f, e o mínimo local, que é 2, que resulta de calcular o f de 1.